Boa noite, pessoais. Estou aqui dando boas-vindas a você para a nossa quarta-feira, hoje, dia 19 de fevereiro, aqui em São Paulo, 20 horas e 2 minutos. Pelo menos por aqui ainda não choveu. Um dia quente, mas ainda não choveu. E é claro que tudo isso nos assusta muito, né? Muito calor, muita chuva, muita confusão nas cidades. É um tempo difícil, mas estamos aqui novamente, quarta-feira, 19 de fevereiro, 20 horas e 3 minutos, o nosso papo de toda semana. Eu quero dar boas-vindas e eu verifiquei aqui, vim olhar os comentários. Minha amiga Elda está presente. Elda, acabei de falar que eu lembrei, quando eu vi você aqui, boa noite, um beijo para você e sua família, que eu lembro da escola dominical, que a gente queria saber presença, Bíblia, se trouxe visitante, se fez leitura diária, se decorou o texto áureo. Você, Elda, é gabarito, você ganha em todas aqui. Eu vou instituir um prêmio para quem nos acompanha. Eu fico muito feliz, muito obrigado. E outros tantos irmãos, boa noite, pastor, a boa mão de Deus esteja sobre sua família, Elizabeth, obrigado, você também, boa noite. Franzé, o meu nome é Ed René, escreve Ed René, mas se pronuncia Ed René. O seu se escreve Franzé, deve se pronunciar também Franzé, não sei. Mas boa noite, pastor. Vi um recorte de uma entrevista sua com Chico Pinheiro e Frei Beto, onde posso assistir? Isso está na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta, do meu amigo Eduardo Moreira, o ICL. Você tem que procurar lá e tentar acessar pela plataforma deles, Franzé, viu? Boa noite, Edjane. Você também é assídua, Edjane. Um beijo para você. Boa noite, pastor Elaine Siqueira da Fonseca. Pastor, gostaria de saber sua opinião sobre a linguagem neutra. Boa noite, Elaine. Olha, eu sou simpático porque as sensibilidades sociais me comovem. E eu acho que essas mudanças todas de respeito, de questões inclusivas, eu acho legal. Por outro lado, não acho não. Eu acho que existem certas mudanças que exageram, sabe? Eu de vez em quando uso, mas eu digo boa noite a todos e boa noite a todas. Eu não uso todes. Não escrevo e não uso. Usei no meu musical de Natal, no especial de Natal da plataforma Eric Mais, uma expressão querendo dizer que o Natal incluía todos, todas e todes. E aí, acho que foi a única vez na vida que eu usei todes, e já foi recortado e foi usado para me achincalhar e tudo mais. Então, eu não uso a linguagem neutra. Porque se a gente vai começar nessa toada aí, eu não sei se tem parada. Mas a sensibilidade social das pessoas que se sentem excluídas quando não existe linguagem neutra, me comove e eu sou solidário a todas essas pessoas. E se de repente eu estiver num contexto e num ambiente em que eu precisar usar a linguagem neutra para me fazer próximo e dizer eu respeito você, eu não tenho problema de usar, mas geralmente eu não uso não. Boa noite para quem mais aí? Boa noite, meu pastor online. Eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida e pelos ensinamentos. Mônica, obrigado. Pastor online é ótimo, hein? Fui promovido agora. Mas obrigado, Mônica. Eu acho, sim, que existe uma possibilidade de um pastoreio online. Sabe por quê? Porque faz tempo. Eu era muito preconceituoso com isso, mas faz tempo que eu mudei a minha opinião
e eu, desde a pandemia, principalmente, afirmei com muitas vezes, repetidas vezes, que o oposto de virtual não é real. O oposto de virtual é presencial. E a gente falava um culto virtual, um relacionamento virtual. Relacionamento virtual é real. Contato virtual é real, só não é presencial. Então, eu acredito sim que existe um pastoreio que acontece aqui e um pastoreio que acontece a partir do contato com as ideias, com o coração, e a gente pode fazer muitas trocas nessa relação aqui. Então, eu aceito como um elogio carinhoso que eu sou seu pastor online, Mônica. Um beijo para você aí, uma boa noite. Adriano, boa noite, Adriano. Essa semana assisti a primeira vez um culto do Senhor, gostei. Show, obrigado, fico feliz que você foi abençoado pela primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, né? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, que bom que a sua primeira experiência foi positiva. Eu fico feliz. Deus te abençoe. Fiquei meio que viciado, agora todos os dias vejo 1 ou 2 cultos do Senhor. É interessante, Adriano. Vixe, agora estou preocupado. Você viciado e eu preocupado. Mas eu entendi o que você falou. Que legal, obrigado, viu? Espero que você seja muito abençoado aí. Que mais? Rodrigo, Giovano Caçador, Santa Catarina, amo você e a Ibabe, amém, obrigado, um beijo para vocês aí, boa noite a todos e todas, a Valéria, também vejo você bastante aqui, hein, Valéria, que bom, beijo, viu? Boa noite de Joinville, o nome é Franzer, é isso? Não entendi, Josafá. Mas boa noite para você, Josafá. Barará. Muito bem. Edna, de Cândido Mota, no interior de São Paulo, graça e paz, Deus te abençoe, você e sua família, boa noite. Gente, eu tenho umas conversas hoje para a gente ter. Deixa eu ver aqui. Beijo. Samuel, boa noite, Samuel. Pastor Ed, Vitor e Dani. Sim, a nossa equipe, a nossa trupe. Dani está aqui comigo, Vitor é o regente dessa orquestra aqui, meu filho. Estou encantado com a estética do curso da Teodiceia. Além do conteúdo preto e branco, a cadeira vazia ou preenchida, fora os filmes que intercalam, são fenomenais. Estou amando. Obrigado, Samuel. Eu confesso, sem falsas modéstias, porque a gente tem que reconhecer isso, né? Mas eu estou muito orgulhoso do trabalho que está sendo feito pela nossa equipe. O Dani é um artista com uma sensibilidade incomum, que eu admiro muito o trabalho, não só do Teodiceia, mas de tudo que a gente produz, e tem uma equipe que trabalha, tem o Natan agora, trabalhando com a gente, eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz, eu tenho muito orgulho disso tudo que a gente está produzindo, e o respeito para com você, tanto no conteúdo, quanto na forma, quanto no uso melhor possível da tecnologia que a gente está tentando fazer, para que essa nossa interação virtual seja um real muito qualificado, né? Mas obrigado pelo seu retorno. Boa noite, pastor. Rosana, boa noite, Rosana, da Carolina do Norte. Algum plano de gravar outros audiobooks? Ouvi Santidade, mas não encontrei nenhum outro. Não sei, Rosana, se eu tenho plano. Não, por enquanto não tenho plano, mas não sei se eu vou fazer de novo essa experiência do audiobook. Inclusive, a editora não me mandou nenhum feedback dos acessos, se teve interesse, como é que foi recebido isso. Eu estou no escuro ainda, a questão da gente pesquisar e saber se eu faço mais, né? Muito bem. Vinícius,
Borges. Boa noite, Vinícius. Amo seu trabalho. Pergunta, como conciliar a terapia com os ensinamentos de Jesus? Minha terapeuta não é cristã, é psicanalista, mas é uma profissional incrível e me ajuda muito. Então, olha, as ciências da saúde mental, né, são ciências. Não existe a psicanálise cristã e uma psicanálise não cristã. Existe psicanálise. Não existe psicologia cristã e psicologia não cristã, do mesmo jeito que não existe endocrinologia cristã e endocrinologia não cristã. Né? Então, tem a escola da cardiologia cristã, né? O coração de um sujeito que Jesus é o Salvador, é um coração diferente do coração do... Está entendendo? Então, a gente precisa fazer essa distinção, e a análise, a psicanálise é uma ciência, tem método, tem referência teórica, tem critérios, né? Então, existe uma formação que se exige muito preparo para alguém se dizer psicanalista. Então, a gente tem que respeitar isso daí, eu respeito muito. A grande questão por trás das escolas de pensamento, por exemplo, a logoterapia, o pensamento de Jung, Lacan, Freud, é que todos eles, é impossível que seja assim, toda ciência tem premissas. Toda afirmação científica, ela parte de algumas verdades axiomáticas. Então, o que é um axioma? O axioma é uma verdade que não tem nada que a antecede. Né? Isso é verdade por causa disso, e isso aqui é verdade por causa disso, isso é verdade por causa disso, e assim por diante. O axioma é quando você chega no último e não tem para onde descer. Então, por exemplo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. De onde você tirou isso? Isso é verdade por quê? É verdade porque eu tomo como verdadeiro. E a partir disso eu construo. Né? Então eu digo assim, olha, nenhum ser humano pode escravizar outro ser humano. Por quê? Porque todos os seres humanos são iguais em valor e dignidade. Por quê? Porque todos os seres humanos foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque é assim. Porque a Bíblia diz que foi assim e eu acredito que é assim. Então, eu venho sustentando as minhas verdades a partir de conceitos anteriores, até que eu chego num que não... Então, toda a ciência tem seus axiomas, as suas verdades fundantes. E aí, quando a gente vai discutir com os teóricos, tanto das ciências chamadas duras, quanto das ciências humanas, e nós devemos perguntar sobre os axiomas deles e quais são as verdades deles, as verdades que são subjacentes às suas teorias científicas. E aí é que entra uma discussão de teólogos que criticam muito Freud, outros que não criticam, uns que têm simpatia, outros que acham que é antibíblico, outros que acham que não existe confronto bíblico. E eu, pessoalmente, tenho ressalvas a todas as teorias aí da mente, da saúde da mente, mas eu sei que todas elas têm um saldo positivo extraordinário, comprovado nos seus resultados, e para mim isso é suficiente para valorizar e respeitar, e inclusive fazer uso disso. Eu já fiz análise, não faço mais, mas eu tenho a minha terapeuta, que é de uma outra linha, de outra escola de terapia, e eu respeito demais e sou muito abençoado. E acho legal. Vinícius, segue aí com a sua psicanalista, pede a Deus que te dê discernimento e segue aí. Vai fazendo o seu caminho, viu? Torço por você, Deus te abençoe. Gente, então, achei aqui um, Dani, o Salles, boa noite, Salles. Ed, está tendo um avivamento, um começo?
Consegue ver isso, ou pelo menos um pouco, ou muito cedo? Não acho que está tendo avivamento, não. Avivamento começa com confissão de pecado, quebrantamento, arrependimento. Avivamento começa com a tomada de consciência de que a igreja está longe de Deus. Então, ela está morta e ela vai se reavivar, porque ela parte de uma condição de frieza espiritual. Então, eu não acho que está tendo um avivamento no Brasil, eu acho que está... Nós não podemos confundir crescimento de uma vertente religiosa com um avivamento espiritual. O avivamento espiritual é de outra ordem. O que está acontecendo no Brasil é um fenômeno religioso, na minha opinião, explicado muito por questões de teorias da psicologia de massa, sociologia, antropologia, marketing, algoritmo. Então, tem muita explicação para o crescimento da igreja evangélica que não passa necessariamente por um avivamento espiritual, e muito do fenômeno evangélico e das comunidades evangélicas apresentam composições, estruturas, padrões de comportamento, pregações e etc., que eu reputo como absolutamente distantes de um fenômeno que teria sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não acredito nisso, não acredito mesmo. Inclusive, Salles, é bom você ter feito essa pergunta, muito obrigado, e eu quero reforçar o meu convite para todo mundo acompanhar, quem estiver em São Paulo, se possível presencialmente, o encontro do Conversas Pastorais no próximo sábado, dia 22, às 10 horas, na IBAB. O tema do ano do Conversas Pastorais, para todos os nossos encontros mensais e para todos os nossos episódios de podcast que nós vamos produzir, vai ser Igreja, Povo de Deus. Justamente refletindo essa questão que você levantou, Salles. O que está acontecendo no Brasil? Que fenômeno é esse chamado Igreja Evangélica no Brasil? O que podemos aprender com esse fenômeno? Quais são as luzes e as sombras desse fenômeno? Que igreja é essa? Qual é o papel dessa igreja? A responsabilidade dessa igreja? Qual a contribuição dessa igreja para o Brasil? Nós queremos refletir sobre isso. No próximo sábado eu vou receber 2 amigos queridos, 2 pessoas muito especiais, doutores, o Gedeon Alencar, que é doutor em Ciências da Religião, e é um pesquisador e um historiador também, e a Jaqueline Teixeira, que é doutora em Antropologia, e é também uma pesquisadora da Igreja Evangélica no Brasil e do fenômeno religioso no Brasil. Então, vou receber o Gedeon Alencar e a Jaqueline, nós vamos conversar, e estará conosco também o pastor André Anéas, que também é doutor pela PUC de São Paulo, e vai nos moderar nesse bate-papo sobre Igreja, Povo de Deus, no próximo sábado, 10 da manhã, na IBAB. Se você quiser chegar mais cedo, 9 horas, tem uma sala de oração e partilha com o pastor Carlos Bregantin e uma vivência, uma devocional, uma experiência de Lectio Divina com a minha querida amiga Érica Nakano. Tá bom? Então, bem-vindo, bem-vinda. Se você não é de São Paulo, acompanhe ao vivo, vai ser transmitido, ou depois você acessa o canal do Conversas Pastorais no YouTube, que vai ficar disponível para você, tá bom? Vamos lá, gente, eu queria falar e puxar essa conversa com vocês hoje de algo que me interpela, me comove, que mexe nas minhas entranhas. E eu parto de um fato e de fatos. Mas eu queria fazer uma observação aqui importante, pelo menos para mim, uma certa forma de explicar como eu penso e como eu me posiciono publicamente, a partir do meu lugar de fala como pastor evangélico.
né? Eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu tenho a minha experiência de peregrinação espiritual a partir do Evangelho de Jesus Cristo, minha experiência humana, né? E a minha presença social e a minha contribuição social a partir da minha carreira e da minha vocação é ser pastor de ou em uma igreja evangélica, mais precisamente a Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Então, esse é o meu lugar de fala. E o que eu quero dizer com isso é que, como todas as relações sociais, existe na minha atividade pastoral e na minha própria experiência de fé, existe uma implicação política. Aquilo que nós somos, cremos, a maneira como vivemos e como nos portamos e interagimos na sociedade tem implicações e consequências políticas. Mesmo uma pessoa que diz assim, olha, eu não quero me meter em política, ela já está se metendo. Ela fez uma opção de não se meter, ela fez uma opção. Ela não existe neutralidade. Então, não participar é uma forma de não participar, né? Então, tudo tem implicação política. Algumas pessoas têm consciência disso, outras não. Algumas pessoas dão conotações políticas com intencionalidades e outras não. Algumas pessoas se comprometem com escolas políticas, ideologias políticas, partidos políticos, militância política, e outras não. Mas todo mundo, como disse Aristóteles, o ser humano é um ser político, né? Então, o que eu queria dizer é que eu tenho consciência de que a minha presença pública e a maneira como eu ocupo o meu lugar de fala como pastor evangélico tem implicações, consequências e dimensões políticas, é inegável. Segundo, eu queria dizer que eu acredito que nós, pastores evangélicos, temos uma responsabilidade nesse momento do Brasil a respeito dos rumos políticos do nosso país. Eu tenho dito insistentemente que o Brasil está cada vez mais evangélico e nós precisamos nos perguntar se isso significa que o Brasil está cada vez mais próximo do evangelho, sim ou não. E nós, pastores, temos muita responsabilidade nesses processos da nossa sociedade. E eu sei que eu tenho responsabilidade. Mas a minha responsabilidade, eu tento cumpri-la não como um ativista político, um militante político, um defensor de uma identidade política. Eu tenho simpatias e antipatias, convicções e intuições. Algumas coisas eu acredito, outras coisas eu simpatizo, algumas outras eu antipatizo e outras eu rejeito. Mas eu não tenho plena convicção de todas as minhas considerações, crenças e opções políticas. Não tenho plena convicção. Tenho alguma, mas não em tudo. E eu não me considero um ativista político. É isso que eu quero dizer. Eu me considero um pastor evangélico. É isso que eu me considero. E as minhas falas políticas, eu tento enxergar por trás dos fatos o que está realmente sendo discutido em termos de valores, em termos de verdades que se pretendem afirmar ou verdades que pretendem que sejam afirmadas como absolutas. E perceber, eu tento entender as lógicas que estão por trás dos fatos e se essas lógicas elas conferem
com a minha percepção e o meu entendimento do evangelho, sim ou não. Então, o mais importante para mim não é comentar o fato, é comentar o que está por trás do fato. Não é comentar a notícia. Eu vou começar pela notícia, mas não é ela que me mobiliza. O que me mobiliza é tentar entender o que está por trás da notícia. Até porque eu não confio nas notícias como chegam até nós. Nós hoje no Brasil não sabemos mais o que é notícia e o que é opinião, o que é fato e o que é versão. Então eu olho tudo com muita suspeita. E principalmente quando os veículos de informação, eles fazem opção de lados, de representatividades políticas. E essas opções de lados, eu não me iludo, e eu sei que essas opções não se justificam por convicções e por virtudes, mas se justificam por interesses de determinados grupos e de determinadas forças e de agendas que são ocultas para nós, do grande público, espectador e telespectador e leitor. Então, qual a notícia que eu quero comentar? Eu quero comentar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros, foram 33, me parece, 33 pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, depois de um trabalho de coligir provas e sustentar, né, as denúncias, e agora o Supremo Tribunal Federal vai avaliar se aceita a denúncia ou não para dar início a um processo de julgamento a partir dessa denúncia de tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. Bom, e o que está por trás disso? Tem algumas coisas por trás. Eu acompanho isso com muita... sendo muito afetado, né? Já faz algum tempo. E houve uma época em que eu acreditava que a democracia era uma realidade posta, estabelecida. Isto é, fora de discussão uma sociedade que não seja democrática. Democracia. O que eu chamo de democracia? Bom, primeiro, um Estado de direito. O cidadão, ele tem direitos e o Estado deve garantir que o cidadão exerça seus direitos. Por exemplo, o direito a ir e vir, direito de associação, direito de crença e não crença, direito e de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, direitos. Né? Acredito em direitos humanos, acredito nisso. Né? O que é direitos humanos? A origem do conceito de direitos humanos é garantir, é proteger o cidadão da violência de Estado. Então, por exemplo, se tem um assaltante que assaltou lá o fulano e tal, cadê o direito do cidadão? Só o direito do assaltante? Porque o assalto não tem nada a ver com direitos humanos. Agora, o que o Estado faz com um criminoso tem a ver com direitos humanos. Esse criminoso, ele foi preso, ele foi denunciado, ele teve direito a um julgamento justo,
Teve direito de defesa? Ou ele foi executado na calçada? Isso que tem a ver com direitos humanos. A violência de Estado. O cidadão, professor universitário, foi preso. A família sabe onde ele está aprisionado, detido pelo Estado? Sabe qual é a acusação que pesa sobre ele? Ele tem direito de defesa? Enquanto está sob a guarda do Estado como um prisioneiro, ele está sendo tratado com dignidade ou ele está sofrendo violência, abuso, sendo torturado? É isso que tem a ver com direitos humanos. Então, quando eu falo em democracia, Estado democrático de direito, eu falo direitos. Direito à educação, direito à saúde, direito à habitação. Acredito nessas coisas, um Estado democrático de direito. Acredito em eleições livres, acredito na isenção dos poderes, acredito no sistema de freios e contrapesos, acredito na força da sociedade civil organizada, porque participar da democracia não é apenas votar na eleição, é participar do jogo democrático, do debate público, da construção de políticas públicas. A sociedade tem direito a ocupar a rua, a fazer greve, a disputar legislações, ter audiência pública, participar, discutir, debater, apresentar argumentos, ouvir os setores da sociedade, ouvir a academia, ouvir os formadores de opinião intelectuais, ouvir a classe técnica, ouvir os trabalhadores, ouvir, enfim. Isso é uma sociedade democrática, onde as pessoas falam, onde as pessoas se expressam. E eu acredito muito numa compreensão que me vem. Eu sou muito esclarecido. Uma das minhas leituras religiosas semanais é o João Pereira Coutinho, que escreve na Folha de São Paulo, toda terça-feira. E eu acompanho o João Pereira Coutinho já há muitos anos. E o João Pereira Coutinho, ele é português, e ele é um conservador. Ideológica e filosoficamente, ele se identifica como conservador. E é muito interessante, porque as ideias conservadoras me atraem muito. E é um jogo muito complexo, porque a chamada democracia liberal, para mim, é um valor. Eu acredito nisso. E quando eu vejo uma tentativa de golpe de Estado, quando eu vejo o que aconteceu no Brasil recente, quando eu assisto horrorizado o 8 de janeiro, que aconteceu, com a depredação e a destruição e aquela ação violenta e grotesca na Praça dos Três Poderes em Brasília, quando eu vejo aquilo me dá arrepios. Eu sei de toda a complexidade. De você é muito ingênuo, não tem democracia, tem uma ditadura de toga. Eu conheço isso aí. Eleições são manipuladas, eu conheço isso aí. E manipular a eleição não é privilégio nem de A nem de B, nem da direita nem da esquerda, é de quem está no poder e de quem pode manipular. Então não sou inocente, pelo menos não muito. Mas eu ainda prefiro eleições manipuladas do que não eleições. Eu ainda prefiro Congresso aberto do que não Congresso. Eu ainda prefiro Câmara de Vereadores discutindo coisa, debatendo com lobista, com um sistema de corrupção, do que não ter vereador com o microfone na mão, metendo a boca e falando o que ele quiser falar.
Eu prefiro a rua cheia de gente do que a rua cheia de exército. E tenho horror ao que aconteceu nos anos de chumbo, o período de ditadura militar no nosso Brasil, e aqui eu faço referência ao extraordinário Ainda Estou Aqui, que está nessa discussão pelo Oscar, que torcida à parte, eu adoraria que a Fernanda Torres ganhasse o Oscar, que o filme fosse mais premiado e que o Brasil inteiro visse esse filme, discutisse esse filme, porque aquilo que o filme mostra, o Estado entrando na sala da sua casa e levando seu pai, seu marido, para um lugar que você não sabe onde é, por quê, e o seu pai nunca mais volta, porque é assassinado aos cuidados do Estado, isso é de uma violência que é inconcebível, não se discute. Para mim, não se discute. Então, eu achava que a democracia era uma coisa que estava posta. E como eu disse, uma das minhas referências é o João Pereira Coutinho, e foi ele quem me apresentou um teórico, um filósofo e um teórico político inglês, que morreu em 1990. Ele é do século XX, portanto, o Michael Oakeshott. O Oakeshott, ele tem um argumento muito interessante. Ele fala sobre a diferença entre a sociedade do empreendimento e a sociedade civil. A sociedade de empreendimento, ela tem finalidade, ela tem objetivo, ela tem meta, ela tem uma doutrina, uma cultura, uma identidade. Então, por exemplo, é um time de futebol. Time de futebol é uma sociedade de empreendimento. Tem uma finalidade, tem uma forma de organização, e parte-se do princípio que todo mundo que está dentro daquela sociedade de empreendimento está trabalhando para que a finalidade daquela sociedade seja alcançada e está trabalhando dentro da lógica consensada daquela organização. Uma universidade é uma sociedade de empreendimento, um hospital é uma sociedade de empreendimento, uma empresa é uma sociedade de empreendimento, uma fábrica, ela tem uma finalidade, e ela tem um sistema de operação, e ela tem lógicas, ela tem uma cultura, ela tem uma identidade, e quanto mais coesa é a coletividade que participa da sociedade de empreendimento, maior a probabilidade de êxito dessa sociedade de empreendimento. Se você tem um hospital em que os médicos eles têm uma mesma compreensão da medicina e um mesmo trato da ciência, é diferente de um hospital em que você tem médico negacionista, você tem médico anti-vacina e médico pró-vacina. Você está entendendo? Um hospital onde existe coesão no corpo médico, ele tem muito mais possibilidade de êxito do que um hospital que está dividido. Jesus disse isso, que a casa dividida ela não prospera. Não é isso? Então, visão mais visão igual a divisão. Então, a sociedade de empreendimento, ela vive de identidade, de unidade, não necessariamente de uniformidade, porque dentro da sociedade de empreendimento deve existir diversidade, pluralidade, mas mutualidade e um pacto de que está todo mundo indo para o mesmo lugar, na mesma direção e tudo mais. Isso é uma sociedade de empreendimento. Agora, a sociedade civil, ela não tem finalidade. A sociedade civil, ela não pode ter uma finalidade.
ela não pode ter uma identidade. Ela não pode ter uma religião, uma só. Ela não pode ter uma cultura só. Ela não pode ter uma finalidade só e todo mundo trabalhar para a mesma finalidade. E por quê? Olha o argumento inteligente do Oakeshott. Ele diz, por que não pode? Pelo princípio da liberdade. De uma sociedade de empreendimento, eu posso participar e me recusar a participar. Eu posso dizer, eu não quero trabalhar nessa universidade, nesse hospital, nessa empresa, eu não quero vender esse tipo de produto, eu vou me demitir. Eu posso entrar e sair. Se eu concordo com aquela identidade, com aquela cultura, com aquela finalidade, com aquele esforço, com aquele caminho, eu estou alinhado e eu faço essa escolha, eu digo, eu tô aí, eu estou comprometido com isso aí, eu vou por aí. Agora, se eu não estou, eu posso sair. Já na sociedade civil, eu não tenho essa liberdade de entrar ou sair. Eu sou brasileiro. Não tenho como sair da sociedade brasileira. E se a sociedade brasileira disser que todo mundo agora que é brasileiro tem que ser muçulmano, usar burca, as mulheres, e ir na mesquita, eu vou dizer, não quero. Não posso, eu sou cristão, eu não vou ser muçulmano, eu não me converti ao Islã. A sociedade civil, ela não pode ter uma identidade, uma cultura, uma finalidade, uma coisa só. Nem que essa uma coisa só seja da maioria. E é justamente isso que é um Estado democrático de direito. É o Estado garantir a liberdade da minoria. Porque se o Estado não garante a liberdade da minoria, não existe liberdade. Existe a tirania da maioria. Existe totalitarismo. Então, as minorias precisam ser respeitadas. Então, as religiões de cultos afro, de matriz afro, cujos terreiros são destruídos, são violentamente destruídos, eles são minoria religiosa no nosso Brasil. Eles precisam ser protegidos, porque é uma sociedade civil e eles têm direito à identidade deles, à cultura deles, ao culto deles, às crenças deles, aos hábitos deles, do mesmo jeito que eu, como cristão, tenho direito à minha cultura, às minhas crenças, ao meu culto, aos meus hábitos. Então, isso aqui é uma sociedade democrática. Por quê? Porque eu não tenho como sair dela. Então, uma vez que eu não tenho como deixar de ser brasileiro e deixar de ser cidadão brasileiro, eu tenho que ser respeitado enquanto brasileiro nas escolhas livres que eu faço. Então, o que é um Estado e o que é uma democracia liberal? É uma democracia em que o Estado protege os seus cidadãos, sem oferecer para eles uma finalidade, uma identidade, uma coisa só com a qual eles tenham que se comprometer, para que cada cidadão faça as suas escolhas livres e se comprometa com o que quiser se comprometer, guardados os respeitos necessários aos contratos que essa sociedade estabeleceu na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, na legislação. Se não é crime, viva e deixe viver. Não é crime. Então eu tenho direito a ser o que eu sou, me vestir do jeito que eu me visto e ter a identidade que eu quero ter. Fazer assim, você pode deixar de ser brasileiro, sim, não posso, não. Isso aí é uma violência. Vai para Cuba, vai para Venezuela. Eu diria agora, vai para Miami, irmão. Vai para Flórida. Sabe, isso chama exílio. Eu ser forçado a sair do meu país porque eu, como brasileiro, me sinto ameaçado, desrespeitado. Não pode acontecer um negócio desse. Então, quando tem um pessoal que diz assim, olha, nós vamos tomar o poder na bala, com tanque na rua, nós vamos matar
o presidente do STF, o vice-presidente, nós vamos criar um plano e vamos matar esses caras e vamos tomar o poder e nós vamos encarcerar quem não concorda com a gente e tratar como inimigo. Inimigo do quê e de quem? Da sua ideologia, da sua crença? Quer dizer, então isso para mim é deplorável, isso é inimaginável. E a grande questão é que está em discussão hoje no nosso Brasil e no mundo a tal da democracia liberal. Porque as pessoas dizem assim, o que adianta ter liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de associação, ter liberdade e não ter dinheiro no fim do mês para pagar a conta? Aí cria-se uma outra cultura, uma outra ideologia, o autoritarismo capitalista. Nós vamos tomar o poder e nós vamos fazer essa sociedade próspera, do nosso jeito, e garantir que você tenha comida na mesa. Você vai perder suas liberdades. Você não vai poder falar o que quer, não vai poder denunciar quem você quiser, não vai poder nem votar, mas eu garanto comida na sua mesa. Sabe que os estudiosos nos dão conta de que as sociedades chamadas não livres, Arábia Saudita, China, Rússia, têm economias fortes, mas eu não quero viver lá. Eu não quero viver numa sociedade não livre com economia forte. Porque a democracia liberal não se justifica apenas pela economia. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Uma sociedade que tem comida, mas não tem liberdade, não tem pluralidade, não tem diversidade cultural, não tem pluralidade de expressões de fé, não tem respeito às etnias. Não quero essa sociedade. Temos que dar um jeito de construir uma sociedade em que todo mundo tenha comida sem sacrifício das liberdades e sem violência contra as consciências livres. Então a gente tem que ter eleição. Não gosta do presidente? Não vota nele. E vai para o debate público para escolher outro presidente, outro prefeito para sua cidade, outro vereador. E vamos continuar brigando. Aí ganha um, ganha outro, perdemos essa eleição, ganhamos a outra, e vamos assim, alternando poder, e vamos disputando. Então, quando fala que a democracia está em discussão, isso me assusta demais. Isso me assusta demais. E quando caminhamos a passos largos de nós evangélicos sermos a maioria religiosa do nosso país e termos essa força toda que nós temos, eu me coloco diante de Deus em oração e disponho a minha vida para ser um participante do debate público, defendendo respeitosa e livremente as minhas convicções. Então, eu acho que por trás da denúncia contra uma tentativa de golpe de Estado existe um debate mais profundo. É se nós queremos uma sociedade democrática, livre, libertária, ou queremos uma sociedade autoritária, do controle da ordem, onde os que têm mais poder impõem um padrão sobre todos os demais, à força e, se necessário, à custa de aprisionamento, sumiço, exílio, assassinato, como as ditaduras fazem, as de direita e as de esquerda. Eu sou contra toda a ditadura, de direita e de esquerda. Os heróis da esquerda latino-americana não são meus heróis. Não são meus heróis. Eu já passei essa fase do encantamento
do deslumbramento e da utopia ideológica de achar que a ditadura de esquerda se justifica e a de direita é nefasta. Para mim, toda ditadura é nefasta. Então, é isso que eu acredito, e acredito isso a partir do meu axioma. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é igual. Deve ser respeitado na sua dignidade intrínseca como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E nenhum ser humano, isso aqui eu já estou citando Proudhon, um anarquista. Proudhon disse que nenhum ser humano tem o direito de governar outro ser humano sem o consentimento desse último. Se eu vou governar você, você tem que consentir. Se você não consentir, não é governo, não é pacto social, não é respeito de liberdades e não é diferenciação de função. É autoritarismo, abuso, violência. E isso não pode acontecer. Nem em nome da ideologia, nem em nome da religião, da crença religiosa, nem em nome do capital, do mercado, da economia, nem em nome de nada. Nenhum ser humano pode governar outro ser humano sem consentimento. É o que eu acredito. E eu acredito que uma sociedade livre, que os que não acreditam nela chamam de uma sociedade bagunçada, chamam de baderna, chamam de libertinagem, tudo sim. Eu acho que existe libertinagem numa sociedade livre, mas é porque ela é livre que pode ter libertinagem. É porque não tem ninguém regulando, e não tem um Estado, não tem o grande irmão, não tem o policial da esquina me dizendo como é que eu tenho que viver. Respeitados os limites da lei, eu sou livre para viver como eu quiser viver. E aí, se eu quiser ser um libertino, problema meu, Deus é que me julga. Não é você que me julga. E se você quiser ser um libertino, não sou eu que te julgo. Não sou eu que te julgo. Você é livre, você é senhor da sua história, da sua vida, da sua consciência. Você tem dignidade, você é responsável por você. E eu tenho que respeitar isso, assim como você me respeita. É isso que eu creio, e eu creio que isso tem a ver com o evangelho. Não tem a ver com socialismo, com comunismo, com sei lá o quê, com marxismo, com capitalismo, com neoliberalismo. Isso é tudo teoria econômica, né? E regime de estrutura de sociedade é outra coisa. É ditadura, é monarquia, é democracia, são regimes políticos e sistemas econômicos. As pessoas misturam as duas coisas, né? Enfim, mas não é sobre isso que eu quero falar. Você entendeu já o meu recado, né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje, é assim que está o meu coração, e eu vou acompanhar aí essa denúncia e esse eventual e muito provável julgamento desses que tentaram dar um golpe de Estado e conspiraram contra o Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil. Amém. Diga aí alguma coisa, fale comigo, e eu quero ouvir suas reações, que eu imagino, porque eu nem enrolei a barra de comentários, eu imagino que deve estar fervendo, mas, Dani, agora você manda uns 2 ou 3 que dá tempo de eu comentar e que Deus tenha misericórdia de nós. E obrigado por me ouvir. E eu hoje estou feliz, especialmente feliz, porque foi para esse tipo de fala que esse espaço aqui existe. Eu não posso fazer esse discurso do púlpito da minha igreja. É uma violência política contra uma comunidade plural. Mas aqui eu posso fazer, né? Obrigado. Carlos, boa noite, Carlos. E pensar que já afirmaram que as minorias que se adequem ou desapareçam. Exatamente, isso é um conceito absolutamente equivocado de democracia. Democracia como governo da maioria. Nada mais errado do que isso. Democracia é a garantia do direito
de todos os cidadãos, sejam eles maioria ou minoria, e especialmente a garantia dos direitos das minorias. Zapazeta Filmes. Caramba! Até as minorias conseguirem poder e obrigar a todos os seus hábitos, tem que falar a linguagem neutra, assinado minoria, tem que ter o ensino sexual que considera gêneros, todos têm que aprender assim. A lógica do Ed amarra os cristãos para construir cultura. Ele coloca a minoria como se ela nunca desejasse ser maioria. Não tem sentido o que ele fala. Poxa, eu gostaria de saber seu nome, Zapazeta Filmes. Eu gostaria, inclusive, de saber com quem eu estou falando. Mas obrigado pelo seu comentário. Não, eu não acho que amarra, não. Eu acabei de defender a liberdade de associação, de expressão, mas dentro do jogo democrático. E acabei de defender que nós, como cristãos, quando nos tornarmos maioria, não temos o direito de impor as nossas verdades às minorias, o nosso padrão moral às minorias. Nós não temos o direito de governar as minorias, porque governar não é impor padrão, isso aí é sociedade de empreendimento. Na sociedade civil, governar é a garantia de que não vai ter padrão e de que todos são livres. É isso que eu estou defendendo como democracia liberal. Agora, eu concordo sim que as minorias ativistas, elas são tão violentas, excludentes, intolerantes, quanto os mais incômodos ou os mais nefastos fundamentalistas religiosos. Então, tem fundamentalista de esquerda progressista também. Impor nunca é a melhor coisa. E nós temos o direito, sim, de não nos submetermos à ditadura da minoria, que também não tem nada a ver a ditadura da minoria, né? Concordo com você plenamente, mas não acho que não tem ninguém amarrado, não. Não tem ninguém amarrado, não. Muito bem. Robério, boa noite, Ed. Você tem muito a nos ensinar, porém discordo quando você fala que pessoas se organizaram para matar, para tomar o poder, e do jeito que você fala, quem é de direita se sente ferido. Não precisa... desculpa, esse tema de hoje é igualmente polêmico, mas sobre esse caso de 8 de janeiro, nós estamos infectados com notícias dos dois lados e não sabemos ao certo quem está falando a verdade, por isso tenho dificuldade de me posicionar. Mas gosto quando você fala da liberdade, do respeito sobre as diferenças e os direitos individuais. Penso que, pelo fato de você se declarar de esquerda, isso, de certo modo, faz você tensionar o discurso para esse lado. Ok, Robério, boa noite, obrigado demais pelo seu comentário. Claro, eu tenho... Todo debate pende para algum lado, não tem neutralidade, né? Eu tenho minha formação teológica, minha história de vida, meu universo de relações, eu tenho, enfim, todos nós temos as nossas tendências, os nossos pendores, as nossas simpatias e antipatias. É claro, eu sim tenho. Volta um pouquinho lá na primeira. Tem muito a nos ensinar, discordo quando fala que as pessoas... que as pessoas se organizaram para matar, para tomar o poder, e do jeito que você fala, quem é de direita se sente ferido. Não precisa, Robério. Se você não se organizou para matar, para tomar o poder, você não precisa se sentir ferido. Porque eu não estou falando de você. Eu não estou falando contra quem é de direita, eu estou falando contra quem é golpista. Contra isso eu estou falando. E eu não estou influenciado pelas narrativas, eu estou chocado e horrorizado com as imagens, com o que eu vi no 8 de janeiro. E eu estou chocado por saber que aquilo não foi combustão espontânea. Alguém montou aquela fogueira, alguém jogou álcool, alguém acendeu fósforo, alguém financiou a compra da lenha.
do álcool, do fósforo. É contra isso aí que eu estou falando. Eu não estou falando contra quem é de direita. Não estou. O meu problema não é com quem é de direita, como também não é com quem é de esquerda. O meu problema é com quem é fundamentalista, com quem é intolerante, com quem é violento, com quem é esse militante intolerante. É contra isso que eu estou falando. Então, se você se sentiu ferido, eu não vou nem pedir desculpas, porque se você não se organizou para matar, para tomar o poder, e eu acredito que não, você não precisa se sentir ferido por ser provavelmente de direita. Que Deus te abençoe, continue sendo de direita e contribua para o nosso Brasil. Mas, sim, pessoas se organizaram para matar, para tomar o poder. E golpe de Estado não é ser conservador. Exatamente, não é. Pelo contrário, o conservadorismo defende uma sociedade liberal, né? Como orientação filosófica, o movimento conservador de Edmund Burke, de Oakeshott, tem um autor inglês, Dalrymple, que é muito interessante também, o próprio João Pereira Coutinho, eles não são golpistas. Eles podem ser de direita ou podem ser conservadores. Esses conceitos hoje estão muito confusos. A gente tem que fazer um cursinho também de ter um letramento disso. O que é direita, o que é esquerda, o que é ser conservador, o que é ser reacionário, o que é ser fascista. A gente precisa colocar os conceitos certos debaixo das palavras, senão a gente não evolui no debate público. E eu concordo, golpe de Estado não é ser conservador, não. Concordo. Obrigado, Bruno. Um último pesado, Dani. Ai, me poupa. Não, vamos para o pesado, porque eu falei o que eu quis, né? Eu tenho que ouvir o que eu não quero. Assim minha mãe me ensinou. Quem fala o que quer tem que ouvir o que não quer. Vamos lá, vamos ao pesado. Carlos Galileu, Carlos Boa, boa noite, Carlos. A mala cheia de dinheiro político chegou pesada na IBAB. Está bem claro o discurso. Olha, ó, isso daí é ofensa, calúnia. Isso é baixo, Carlos. É contra isso aí que eu sou. Sou contra esse tipo de debate público. Que mala cheia de dinheiro político chegou na IBAB? Você tem prova? Você pode denunciar quem levou a mala, quem ficou com a grana? Você conhece a IBAB? Você já esteve na IBAB? Você conhece as pessoas que frequentam essa comunidade de fé? E outra, você está tomando o meu discurso como discurso da IBAB. Não, o meu discurso não é sequer um discurso apoiado pela maioria dos frequentadores da IBAB, que a maioria dos frequentadores da IBAB são de direita. E eu respeito, assim como eles me respeitam e me têm como pastor até hoje. Mas esse tipo de fala sua, ela é diabólica. Ela é fruto de um mau caratismo que precisa ser combatido, porque se o debate público for feito nessa categoria daí, nós vamos chegar no autoritarismo, nós vamos chegar na ofensa e nós vamos chegar na exclusão. Né? Você está julgando o meu caráter, o caráter da minha comunidade, como assim? Então, é pesado, eu não gostaria de terminar a live de hoje tendo ouvido isso, mas aqui está o exemplo contundente de tudo que eu estou falando e de como o debate público se tornou na nossa sociedade e por que nós estamos desse jeito, com igrejas divididas, famílias divididas, amigos separados por uma questão ideológica, quando deveríamos todos estar lutando pela liberdade, pelo respeito, pela coexistência, pela fraternidade e pelo bem comum. Cada um com as suas convicções, sem julgamento de valores, sem julgamento de caráter e sem acusações mentirosas, maliciosas e diabólicas. Que Deus tenha misericórdia de você, Carlos, assim como eu peço a Ele todos os dias que tenha misericórdia de mim.
e que você reveja a sua maneira de debater publicamente, porque isso aí não constrói não, irmão. Isso aí destrói. Isso aí destrói. Isso aí não aproxima, isso aí distancia. E não é esse tipo de debate que eu quero ter, não. Fora isso, eu imagino que mexi numa ferida aberta e expus a minha forma de compreender a vida, o mundo, o momento que nós estamos vivendo e as minhas convicções a partir da minha fé. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por bater esse papo meio unilateral, porque eu falei bastante, né? E obrigado por estar aqui. Toda quarta-feira, às 20 horas, você é sempre bem-vindo, inclusive você, Carlos, te espero aqui quarta-feira que vem de novo, você é bem-vindo. Até quarta-feira, se Deus quiser. Que Deus te cuide, Deus te abençoe, você, a sua casa. Um beijo no seu coração.